Alô, caros amigos dos canais Fox Sports, está começando o show da NASCAR. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu no último fim de semana em Phoenix, rodada tripla Truck Series, Xfinity Series e a Sprint Cup. Muito sofrimento na Sprint Cup. A prova só foi realizada depois de 5 horas de atraso e mesmo assim foi interrompida no meio por causa da chuva, mas o resultado acabou sendo a vitória do Deus Júnior. Eu estou aqui junto com o Rodrigo Matar. Rodrigo Matar, quais são os seus destaques do último fim de semana? Sérgio Lago e amigos dos canais Fox Sports, os destaques do fim de semana, logicamente, são os pilotos que vão para a decisão em Homestead. Alguns diriam que são 11, mas eu já posso eliminar um aí de cara. O Matt Crafton, acredito que as chances matemáticas dele são perto de 0. Então, temos aí 10 pilotos em busca de 3 campeonatos. E aí ficam, claro, as dúvidas. Quem serão os campeões de Truck Series, Xfinity Series e Sprint Cup? E você vai poder ver tudo isso ao vivo só aqui no Fox Sports. É isso aí, Rodrigo Matar. A gente começa falando da Truck Series em Phoenix. Aliás, para mim, Matar, o grande destaque foi o duelo entre o Erik Jones e o Matt Crafton. Mas a gente começa falando da vitória do Timothy Peters, um dos pilotos mais experientes da categoria, que conquistou sua segunda e tardia vitória na temporada de 2015. Rodrigo Matar, Timothy Peters estava ali na hora certa, no lugar certo. A gente ainda vai falar desse duelo do Erik Jones e do Matt Crafton, mas o Timothy Peters aí, Matar, escapando por pouco desse primeiro acidente da prova e daí fez uma prova regular. Sem sorte não se vence, né? E depois ele teve um belo duelo com o Johnny Sauter por posições. Johnny Sauter que acabou comprando pronto depois também o acidente do Jones e do Matt Crafton, que já foi perto do final. Mas foi uma corrida correta, sem nenhum tipo de erro, e ele tomou partido daquela batida, né, que definiu praticamente o destino da corrida. Na relargada ele foi perfeito, né, controlou ali o John Hunter Nemechek tranquilamente e aí conquistou a sua segunda vitória na temporada de 2015. Nada mais a acrescentar, embora a corrida da Truck Series tenha sido muito boa, mas pena que acabou daquele jeito que a gente sabe, né? Jones e Crafton envolvidos numa pancada, praticamente decide os rumos do campeonato, Sérgio. E basicamente um bom trabalho também do John Hunter Nemechek, que chegou em segundo. Mas o ponto alto da noite no deserto do Arizona foi o incidente entre o bicampeão Matt Crafton e o líder do campeonato, Erik Jones. Que duelo, Rodrigo Matar, que batalha a gente viu entre esses dois pilotos desde o início da prova. Acabou do jeito que a gente vai ver ainda o que aconteceu, mas desde o início da prova, mano a mano os dois, ali a gente viu até o toquinho do Crafton no Erik Jones. E se você for olhar aqui, de um total de 147 voltas disputadas na prova, 150, perdão, 121 foram lideradas pelos dois, só que o Jones foi o líder absoluto, né? 101 voltas na frente, mas o Crafton endureceu a parada até que ele cometeu um erro, e um erro fatal, que levou junto o Johnny Sauter. Os três aí acabaram colidindo, o Crafton se precipitou para cima do carro do Erik Jones, que sofreu danos nas duas laterais na parte traseira. O Jones voltou para a prova, o Sauter abandonou e o Crafton tentou se arrastar para salvar pontos, mas foi praticamente impossível. O carro dele não tinha a menor condição de poder terminar a corrida. Muita gente esperava talvez uma briga ali depois da prova devido ao contato, mas na realidade o Matt Crafton assumiu a culpa dele. Ele disse logo depois da prova, ele que foi o mais prejudicado com este acidente, ele disse: não, eu assumo, a culpa foi minha, eu que perdi o controle do carro. Vamos agora ao momento sobe som, Jones versus Crafton. Vamos lá! E o legal aí foi realmente a gente ter um visual dos dois pilotos envolvidos no acidente. Não só os protagonistas do campeonato foram atrações em Phoenix. A estreia de Rico Abreu também chamou a atenção. Matar,
é legal, né? A gente ter um piloto como o Rico Abreu participando mostra a diversidade da NASCAR, mostrando que está aberta, né, para todo mundo. Pois é, bem interessante ver um piloto com a alturinha do Rico Abreu, de apenas 1,32 m. Ele tem uma doença, né? A gente vê aí o detalhe da imagem do Rico Abreu. Pena que a participação dele foi abreviada por conta dessa colisão em que ele não teve a menor culpa. Foi um toque do Mason Mingus no piloto do carro número 5, o Dalton Sargent. E aí o carro do Rico Abreu sofreu danos que o impediram de participar da corrida, mas teremos a chance de vê-lo em ação de novo neste final de semana. Sexta-feira o Rico Abreu volta com esta mesma picape número 31 para a última prova do campeonato em Homestead, Miami. E ele estava fazendo uma prova bem razoável até aquele momento do acidente, estava mais ou menos no começo da prova. Vamos ver agora outro acidente que tirou de esquadro 3 pilotos que poderiam dar trabalho na prova de Phoenix. Um deles, William Byron, outro estreante do fim de semana. E aí foi um acidente por culpa absoluta do Brandon Jones, né, que calculou mal a manobra, acabou subindo ali para a trajetória do William Byron, acertou o Cole Custer, outro piloto que podia fazer barulho, e o carro do Custer foi praticamente sem rumo, né, para cima da picape número 9 do William Byron, e os 3 acabaram. O Custer ainda voltou eventualmente para a disputa, mas o Byron e o Brandon Jones não tiveram a menor chance de prosseguir. Um acidente de corrida, mas marcado pela precipitação de um piloto novato, que é plenamente compreensível na Truck Series. E que vai estar no ano que vem, né? Deve estar no ano que vem. Brandon Jones, sem dúvida. O Brandon Jones, todos esses pilotos devem estar no ano que vem. Os 3, William Byron também, William Byron exatamente. Também. Já está confirmado para uma temporada a tempo inteiro. Exatamente. Agora, com tudo isso, né, o Erik Jones está praticamente com uma taça na mão. O Tyler Reddick ainda sonha com o impossível e o Matt Crafton conta com um milagre para ser tricampeão. Vamos ver como está a classificação da Truck Series, faltando agora apenas uma prova para sabermos o campeão de 2015. Vamos lá. E aí a gente vê Erik Jones 19 pontos à frente do Tyler Reddick, faltando uma prova muito difícil o Erik Jones deixar escapar esta. Matt Crafton, que tinha ainda a chance de se tornar o tricampeão, não vai dar mais para ele. Acho que nem milagre matar. A gente viu ali no início, milagre, acho que nem milagre dá uma chance ao Matt Crafton. 32 pontos de diferença, com 32 carros podendo largar na Truck Series, é bem difícil para o Crafton. A gente vê aí a estatística, o Crafton, embora tenha sido o piloto mais eficiente nas vitórias, teve menos top 10 do que os seus 2 rivais e isso pagou a conta do piloto. Afora os acidentes e os problemas que ele se envolveu na segunda metade do campeonato. O que mostra uma máxima da NASCAR, que a regularidade é fundamental, mesmo com a valorização de vitórias agora cada vez maior. A regularidade é sempre muito importante, foram as características do Matt Crafton no bicampeonato. Este ano, o maior número de vitórias dele no ano disparado e ele está de fora, basicamente porque foi irregular. Agora vamos de Xfinity Series. Kyle Busch dominou e venceu no último sábado no Arizona, mas Chris Buescher conseguiu mais um importante resultado que o mantém na liderança e perto do seu primeiro título na categoria. Rodrigo Matar, acho que você já falou no último programa. Acabou. Chris Buescher é campeão. Acabou, mas foi mais uma corrida daquelas regulares, né? Sem precisar brilhar demais. Ele fez ali para manter o carro na pista, fez o suficiente ao longo das 200 voltas, apenas controlando a diferença em relação ao Regan Smith, ao Chase Elliott e ao Ty Dillon, com que a gente viu ele inclusive travando um duelo ao longo da prova. Chegou na 13ª posição, ótimo. Importante foi somar pontos, sabendo que o quinto colocado foi apenas o melhor dos pilotos regulares da Xfinity Series a marcar ponto, que foi o Daniel Suárez. Então você vê, o Ty Dillon só tirou 9 pontos dele, o Regan Smith 7 e o Chase Elliott tirou 6 pontos. Ok, 6 pontos ainda são 18, mas é o que o Chase Elliott falou na entrevista dele pós-corrida, sendo muito sincero e honesto. São 18 posições no mínimo que o Chris Buescher tem que perder em relação a ele em Homestead, Miami. Então ficou realmente muito difícil. Era a única prova dessas finais que o Chris Buescher podia se dar o luxo de errar. Ele não errou, tá ele tomando volta do Kyle Busch, mas levou o carro até o fim, 13º, virtual campeão. É isso aí, Chris Buescher é o grande favorito ao título, ou virtual campeão, como você quer dizer. Eu concordo com você, mas 3 pilotos ainda estão de olho numa virada. Vamos ver como está a classificação da Xfinity Series após a etapa de Phoenix. Isso aí, Chris Buescher 18 pontos à frente do Chase Elliott, Ty Dillon e Regan Smith, os 4 primeiros, basicamente uma batalha ali pela segunda posição, pelo vice-campeonato, porque Chris Buescher, como o Matar bem explicou,
já está com a taça na mão. Bandeira amarela no show da NASCAR. A Sprint Cup é o assunto do próximo bloco. Vamos falar da etapa de Phoenix e da grande final do próximo domingo em Homestead, Miami. É rápido intervalo, a gente já volta. O papo agora nos canais Fox Sports é NASCAR. Estamos no show da NASCAR, eu e o Rodrigo Matar, e vamos falar de Sprint Cup e a corrida de Phoenix. A chuva atrasou a disputa em 5 horas, mas a corrida aconteceu em pleno deserto do Arizona. Pela segunda vez no Chase, a vitória foi de um piloto fora da luta pelo título. No caso, Dale Earnhardt Jr. Rodrigo Matar, que sofrimento! A prova só começou o que? Meia-noite, mais ou menos, horário do Brasil, depois de muita chuva, mas muita gente acompanhando. E o Dale Jr., no final, acabou conquistando uma vitória numa situação ali meio de corrida bem posicionado. Não podemos comparar, por exemplo, com o caso do Timothy Peters, que herdou uma vitória, né, praticamente... Né? E aí a situação da bandeira amarela, né, que ela tinha sido deflagrada depois que o Dale Earnhardt Jr. tinha feito seu pit stop, e isso acabou favorecendo, ele cruza a linha. Exatamente, como a bandeira amarela veio, quando ele já estava nos pits, ele voltando, na hora que ele voltou e cruzou a linha dentro dos pits, porque tem uma linha ali de chegada e largada, à frente, se tivessem continuado, digamos, não tivesse acontecido a bandeira amarela, outros pilotos passariam por ele porque estavam vindo mais rápidos na pista. Mas ele acabou que ficou na frente. E aí voltou a chover, né? E aí não tinha mais jeito, já tinha passado metade mais uma das voltas regulamentares, são 157 para efeito de pontuação máxima na prova do Arizona. E o Dale Earnhardt Jr. conquista mais uma vitória para o cartel, a segunda de um piloto de fora do Chase, segunda seguida e... né? Porque o Jimmie Johnson tinha ganho no Texas e agora ele em Phoenix. Aliás, os 3 pilotos da Hendrick ganharam as 3 provas da terceira fase do Chase. Jeff Gordon, Jimmie Johnson e Dale Earnhardt Jr. Kurt Busch perdeu qualquer chance que almejava na corrida de Phoenix por conta de um vacilo na largada. Vamos ver as imagens aí do que aconteceu com o Buschão. Reparem só, na largada ele vai cruzar um pouquinho à frente do Jimmie Johnson. Antes que haja qualquer dúvida, a pergunta foi feita pelo Jeff Gordon na reunião dos pilotos antes da prova. Sim. E o responsável falou: nas relargadas, tudo bem se o segundo colocado cruzar a linha antes do primeiro, mas na largada, não. No início da prova, não. E foi o que aconteceu. Exatamente, o primeiro colocado tem que cruzar na frente. E esse start violation custou um drive-thru, não pass-through para o piloto do carro 41. Ele teve que... Ficou difícil para ele. Ele que precisava da vitória ou de uma combinação de resultados para passar para a grande final, acabou de fora por conta de um vacilo, né? Como a gente falou aí. Uma bobagem. Foi realmente uma bobagem. E eu fiquei me perguntando, Matar, e aí a gente vê no detalhe a pequena diferença que custou muito caro ao Kurt Busch. Mas eu fico me perguntando, depois, Matar, é outro grande C sobre o Kurt Busch, se na chuva ele era o piloto que tinha... Se ele tivesse ficado na pista, em vez de ter parado no finalzinho da prova, alguns já tinham parado em bandeira verde. Aí veio a bandeira amarela. E aí Jeff Gordon, Jimmie Johnson, o Kurt Busch, mais outro, não me lembro quais, pararam. Se ele tivesse ficado na pista, o Kurt Busch seria o líder. Poucas voltas depois, em bandeira amarela, a prova foi interrompida. Então, de qualquer maneira. Agora vamos falar de um dos grandes favoritos ao título da Sprint Cup, Joey Logano. Ele ficou... Uma grande corrida no Arizona, né? Não se pode deixar de louvar o esforço do Logano e ir para frente. Ele fez um primeiro stint, olha, furioso. Eu até coloquei no Twitter, nas redes sociais, que o Joey Logano, para mim, foi o grande nome do começo da prova. E ele teve a oportunidade de roubar do Kevin Harvick a liderança numa relargada, mas deu uma vacilada. Ele não foi para cima do Kevin Harvick. Porque Harvick é de... Phoenix é do Harvick. Phoenix é de Harvick. Mas ele fez uma bela corrida, não se pode negar que o Logano tentou ao máximo se esforçar para ir para o Chase. Ele sabia que a única situação que lhe valia a vaga era ganhando, mas não deu. Terceiro lugar, ficou para 2016, seu Sérgio Lago. Exatamente. Mas a gente até colocou aqui o Logano porque realmente uma temporada espetacular do Joey Logano, a melhor da carreira dele, sem dúvida nenhuma. E aí veio a chuva, ele estava
em terceiro lugar. Encerradas as 3 fases do Chase, agora sobram 4 nomes em busca de um mesmo objetivo, a taça de campeão da Sprint Cup. Vamos dar uma olhada na classificação. E aí está, antes da classificação, o que aconteceu durante o Chase. Foram 16 que começaram entre os 4 eliminados. Depois da primeira fase estava o Jimmie Johnson, na segunda fase outros foram eliminados também, entre eles o Matt Kenseth e o Denny Hamlin. E finalmente agora o Carl Edwards, Brad Keselowski, Kurt Busch e Joey Logano ali na parte de baixo da tabela foram os 4 pilotos eliminados. E aí, Rodrigo Matar, os 4 que disputam o título. Um desses, neste domingo, sairá como campeão da Sprint Cup edição 2015. Pois é, e o mais surpreendente de todos é notar que dos 4 que estão na briga pelo título, justamente o que mais venceu foi o que menos corridas disputou no campeonato. Ele tem 11 provas a menos que todo mundo, que é o Kyle Busch. Exatamente. Vamos falar agora um pouco de cada um, né? Vamos ver aí o que a gente acha das chances de cada um deles. Vamos começar falando do Kyle Busch, que está em busca da sua tão sonhada taça da Sprint Cup. Ele que em 2008 venceu 8 vezes, todo mundo achou que ia dar Buschinho, não deu, agora ele está na grande final. E temos imagens exatamente de Sonoma, que foi o seu primeiro triunfo, depois ele emplacou 3 vitórias consecutivas, a partir desta no Kentucky, que foi o início de uma fase esplendorosa da Gibbs. A Gibbs estava com o melhor carro na temporada, os Toyota Camry estavam praticamente imbatíveis, ganhou também New Hampshire, meio que no cheiro ali do combustível. Ele aproveitou da grande fase, conseguiu ficar entre os 30 primeiros, agora ele precisa quebrar esse tabu aí, realmente, de amarelão. Leva o título Buschinho ou não, Rodrigo Matar? Não, mas acho não. Ele já de cara, ele já conquistou o melhor resultado dele na carreira, porque ele foi 5º no playoff em 2007, então qualquer uma das posições, 1º a 4º, já é a melhor da carreira. Ele é minha aposta para campeão, e antes que falem qualquer coisa, não é para quem eu vou estar torcendo, mas eu acho que o Buschinho leva. Vamos agora para, talvez, a grande zebra na decisão de Homestead. Martin Truex Jr., Rodrigo Matar, que é de uma equipe independente, carro número 78, equipe Furniture Row, e tá aí. Ninguém acreditava no começo do ano, ele foi horrível no ano passado. É verdade. Saiu expulso da equipe do Michael Waltrip e que bela volta por cima. É uma grande volta por cima. É um piloto regular, acho um piloto constante, não dá muito espetáculo, mas fez um início de temporada fulminante, vários top 10, venceu e pouco no que garantiu a sua presença no Chase, e ele foi muito regular. Ele é um piloto que raramente comete erros. Olha, ele pode ser uma gratíssima surpresa. Se a Furniture Row tiver um carro bem acertado, é zebra, hein? Podemos ter um dos campeões mais surpreendentes de todos os tempos. É o seu palpite? Também não é o meu palpite. Tá bom. Vamos falar agora do Jeff Gordon, então, que fará sua despedida oficial das pistas como um dos participantes da decisão, né? Ele será o único piloto da Hendrick Motorsports participando dessa decisão e ele, quem sabe aí, pode se aposentar como pentacampeão, tão sonhado pentacampeonato. E antes de você falar qualquer coisa, Matar, eu estava fazendo umas contas aqui. Muita gente, o Jeff Gordon acabou indo para a decisão naquela vitória em Martinsville, que o Matt Kenseth jogou o Joey Logano contra o muro. Mas eu estava fazendo as contas, claro, o C não existe, mas se, vamos usar o C, o Jeff Gordon tivesse terminado em segundo em Martinsville, que ele teria chegado, ele porque iria outro acidente, ele iria para o Chase da mesma maneira. Então, só para deixar isso claro. Mas não é uma temporada das mais brilhantes. A gente olhando para os números do Gordon, vê que ele está em completa desvantagem em relação ao posicionamento médio de chegada, em relação ao Truex, ao Buschinho e principalmente ao Kevin Harvick. Ele só terminou 5 vezes entre os 5 primeiros ao longo do ano. Mas é Gordon, é Jeff Gordon, é tetracampeão, tá com fome para ser penta na última prova, na despedida. Eu vou torcer por ele, muito, mas não é o meu palpite para a decisão. Também é a minha torcida. Agora a gente tem que ver que o Jeff Gordon tem crescido nessa fase final do campeonato, ele cresceu bastante, não está à frente dos seus adversários, mas ele está bem à frente, terminou o quê? Terminou acho que em sexto na última prova, então está fazendo um belo final de campanha o Jeff Gordon. Agora, de uma coisa poucos discordam, Kevin Harvick é o grande favorito a repetir a conquista do ano passado. Ele pode se tornar o bicampeão da Sprint Cup. Desde 2007, Rodrigo Matar, que não temos um bicampeão, quando Jimmie Johnson foi bicampeão. Claro, depois disso ele foi
tetra e etc, Penta, até hexa. E o Tony Stewart foi tri. Mas desde 2007 que nenhum piloto é bi. Eu sei que tem muita gente torcendo para essa cena aí que a gente viu antes dessa imagem da vitória dele em Vegas, uma das 3 da temporada, que essa cena não se repita. Mas o cartel do Harvick, olha, não deixa dúvidas. Ele tem a melhor média de posições de largada e chegada do campeonato, 22 top 5 e 27 top 10, e liderou muito mais voltas do que qualquer outro dos seus adversários. Somados, não dá o total dele. São 2.248 giros na primeira posição. É um troço assim, absurdo. É o favorito porque o Logano tá fora. Mas tudo pode acontecer, parceiro. Então, embora seja a minha aposta para a vitória e para o título, sei lá, pode ser surpreendido. Por que não? Eu concordo. Ele é o favorito para o título, sem dúvida nenhuma. Não é a minha torcida, mas ele é o favorito para o título, embora a minha aposta seja o Kyle Busch, repito. Sim. Mas o Kevin Harvick é o favorito para o título, sem dúvida nenhuma. No ano passado, o Joey Logano perdeu o título por conta de um erro numa parada decisiva. Esse vacilo num dos pits, numa das paradas do Kyle Busch, não pode se repetir para nenhum dos 4. Prova agora em Phoenix, essa parada do Buschinho, a gente vê aí, vamos dar uma olhada no tempo enorme, uma eternidade, ninguém vai aguentar ficar vendo tudo isso, olha só o reloginho ali, ó, normalmente vai a 13, 14, que é o 15, tempo máximo. 16, 17, 18, quase 19 e só aí ele saiu. E a gente vai ver o que aconteceu, erro do Buschinho, que parou muito próximo do muro, não foi equipe não, Matar, mas erro de equipe, ele ou não deu erro espaço. Erro de equipe ou erro de piloto, um dos dois pode ser fatal neste domingo. Ele não deu espaço para o encaixe do macaco e para a troca dos pneus da forma conveniente. Olha lá, o pessoal não tem que precisar de um pouco mais de espaço para poder se mexer, para poder trabalhar. Não é fácil fazer isso e aí foi um pit stop desastroso para o carro número 18. Exatamente. E a próxima prova, a última prova da temporada vai ser na Flórida, no circuito de Homestead, Miami, o que acontece na Sprint Cup desde 2002. Vamos ver algumas imagens da pista, um oval típico de 1,5 milha, certo, Matar? Mas 1,5 milha um pouco diferente das outras. Ele é 1 milha um pouco diferente, com 2 retas planas, a reta principal e a reta oposta, só que com a adição de curvas com maior grau de inclinação. O circuito foi reconstruído, foi readequado e, na minha opinião, ficou até melhor do que estava. Era um oval plano, meio chato, mas é uma pista de 1,5 milha que está aí entrando para a história da Sprint Cup e vai ser mais uma vez o palco da decisão. Já vimos muitos pilotos serem campeões, principalmente o Jimmie Johnson, e podemos ver um ou 2 campeões inéditos. Temos aí 2 com possibilidade de ser campeão inédito, ou Gordon ou Kevin Harvick. Exatamente. Grande decisão, portanto, última prova da temporada. Não perca ao vivo aqui nos canais Fox Sports. Vamos ver agora como está o ranking do bolão após a etapa de Phoenix. E aí está o Adilson da Silva Girardi, o líder, Matheus Gama, Caio Lissônio, Carlos Magno, Felipe Damasio, Matheus Francisqueto, Rodrigo Matar ali, vai ser difícil ele chegar no top 10, mas está tentando. Mas parabéns, já campeão basicamente por antecipação, já é campeão por antecipação. O Hamilton não chega nele entre nós dos canais Fox Sports. O Thiago Alves na penúltima e eu não tenho mais chance de chegar em penúltimo. O Thiago Alves levou essa. Minha alegria durou pouco. Vamos falar sobre os palpites. Rodrigo Matar, você começa. Só estamos nós dois Muito aqui. obrigado. O Hamilton de novo nos deixou aqui. Lugar incerto, ainda está sabido, aproveitando exatamente suas merecidas férias. Eu tenho o palpite dele e do Thiago, mas vai você primeiro, Matar. Tá bom. Olha, vou repetir aqui. Torcida enorme para Jeff Gordon. Acho que ele merece mais do que ninguém encerrar a sua carreira campeão. Mas o meu palpite é Kevin Harvick. Não posso ir além do grande favoritismo. Acho que o Harvick é o meu palpite, não tenho dúvida. Que tristeza, Rodrigo Matar. Falta de originalidade total. Hamilton Rodrigues, Thiago Alves, todo mundo apostando no Kevin Harvick, ninguém acreditando em mais ninguém. Eu não vou apostar no meu favorito, no piloto que eu acredito que vai levar o título, o Kyle Busch. Minha aposta vai ser no Joey Logano. Lembrando que vocês podem votar, apostar em quem vai ser o vencedor da etapa de Homestead, Miami, acessando o nosso site foxsports.com.br, indo lá no blog Reta Oposta até o momento da bandeira verde. É isso aí. A gente vai se despedindo por hoje. Muito obrigado, Rodrigo Matar. Obrigado, Sérgio. Só falta um, gente. Só falta uma. Só falta uma. Muito obrigado a todos que nos acompanham em toda essa jornada da NASCAR. Chegando ao fim o ano de 2015. Ainda vamos ter mais, mas estamos chegando no finalzinho. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Fox Esportes, torcemos juntos, torcemos mais.